Ano novo é tempo de vida nova e, por que não, de nacionalidade nova também. Se você é descendente de alemães e ainda não tem a sua cidadania alemã, fica com a gente aqui nesse vídeo que hoje a Glória vai responder absolutamente todas as perguntas sobre esse tópico. E a Glória vocês já conhecem, ela é brasileira, advogada há mais de 20 anos aqui na Alemanha e especializada em direito internacional, então não tem ninguém melhor do que ela para nos assessorar nesse assunto. Então tá, Glória, seja muito bem-vinda de novo, feliz ano novo, 2026 chegou e a nossa parceria continua. Time forte. Sim, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótima também. Chegou o ano novo, é hora de tirar do papel burocracias que a gente vai enrolando, né? Então hoje a gente vai falar sobre cidadania alemã por descendência, né? Especificamente. Eu fiz um vídeo uma vez sem a Glória sozinha, né? Então eu espero que não tenha falado nenhuma bobagem sobre cidadania alemã por naturalização, né? Que é o meu caso. Eu não tenho antepassados alemães, mas eu moro na Alemanha faz muito tempo. Então eu tô, né, solicitando a minha cidadania por viver aqui há muito tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre pessoas que não estão necessariamente morando na Alemanha, mas têm antepassados alemães. Você pode ajudar essas pessoas? A maior dúvida que as pessoas, na verdade, têm é sobre a diferença, né? Sim. Para a naturalização alemã, para quem solicita aí o passaporte alemão através da naturalização alemã e através da nacionalidade alemã. Né? Qual a diferença aí, a básica é quem é descendente de alemão solicita a nacionalidade alemã e quem está solicitando a naturalização alemã está solicitando pela questão do tempo de estadia na Alemanha. Ou por outros casos, um caso em relação a quem está se casando com um alemão, com cidadão alemão, Sim. ou pelo tempo realmente de estadia na Alemanha. Vamos começar talvez já falando sobre a diferença mesmo, porque às vezes eu noto, até nos vídeos que a gente faz assim, sobre burocracia, que às vezes as pessoas comentam assim, e como funciona para quem é alemão com a cidadania sanguinis? Esse é o nome em latim? E na minha cabeça eu achei que cidadania é a mesma. Tem diferença ou não tem? Tem sim diferença. A nacionalidade alemã é só para quem é descendente sanguíneo de um cidadão alemão. E a naturalização alemã é, no caso, de adquirir a nacionalidade alemã através de tempo de moradia na Alemanha. Mas na prática do dia a dia, os dois casos vão ter passaportes alemães? Né, se fizer, os dois casos vão poder votar na Alemanha, os dois casos podem ser políticos na Alemanha e os dois casos podem ir no exército. Isso, na verdade não existe diferença na prática de vantagem ou benefícios. Né? Ambos poderão votar e ser votado, poderão ter o benefício também, assim, de receber o passaporte, solicitar o passaporte alemão. Tem muita gente que se confunde, fala, quando eu receber minha naturalização alemã, minha nacionalidade alemã, eu iria receber diretamente, automaticamente, o passaporte alemão. Quem não me é dera. assim, né, gente? Vocês irão receber o status, né, cidadão alemão, um papel, um documento que irá comprovar que você é um cidadão alemão, mas depois você tem que solicitar no órgão competente o seu passaporte alemão. Na prática é igual no Brasil, né? A gente nasce, aí os nossos pais fazem a certidão de nascimento e o dia que a gente for tirar o passaporte, tem que tirar o passaporte, né? São documentos separados. Adoraria que terminasse a minha naturalização e eu recebesse uma sacola com todos os documentos, seria fantástico. Porque tem cliente que procura a gente conseguiu na nacionalidade alemã e fala, doutora, quando que eu vou conseguir receber o meu passaporte? Calma aí, passaporte é depois, primeiro espere receber a nacionalidade alemã ou a naturalização alemã, depois você poderá solicitar o passaporte alemão. É que virou um símbolo, né? As pessoas, quando conseguem, tiram foto com o passaporte, tá? Porque tirar foto com o papel dizendo essa pessoa agora alemã é meio anticlimático, né? Então faz sentido. Tá, então na prática do dia a dia não muda nada. No passaporte não tá escrito assim, essa pessoa é naturalizada, pois viveu na Alemanha, ou essa é porque o pai é alemão. Não existe diferença. Tá, então é só o processo de adquirir essa cidadania que muda, né? Sem dúvida. E a naturalização alemã, que não é por descendência sanguínea, você poderá receber pelo tempo de estadia na Alemanha, que atualmente são 5 anos. Existia uma mudança na lei aí que permitia para alguns casos, para quem tinha 3 anos de estadia alemã, mas infelizmente essa mudança da lei foi revogada, então só para casos mesmo de quem está vivendo há 5 anos ou mais na Alemanha, ou para casos de quem é casado com um cidadão alemão ou cidadã alemã, né, poderá receber, adquirir a naturalização alemã. Aí tem as dúvidas, as pessoas que falam assim, estou no Brasil, sou casada com um cidadão alemão, né? Eu poderia adquirir, solicitar minha naturalização alemã estando fora aí da Alemanha? Eu não pode. A lei exige que você esteja vivendo há pelo menos 3 anos na Alemanha e esteja há 2 anos casada com um cidadão alemão, e esse casamento tem que estar sobrevivido pelo menos 2 anos aí na Alemanha. Então aí você poderá sim solicitar a sua naturalização alemã pelo casamento. Como você falou, tem essa mudança da lei para quem está adquirindo a naturalização por morar aqui na Alemanha, que é o meu caso, e eu fiz um vídeo
comentando essas novas regras, né? E aí nos comentários apareceram muitas pessoas que são descendentes de alemães, perguntando se a mesma regra vale para eles, né? Daí eu respondi, tipo, sim, você pode vir morar na Alemanha, ficar aqui 5 anos e pagar imposto e blá blá blá, e solicitar. Só que tem uma questão muito importante, né? Esses 5 anos que a gente fica aqui tem que ser legalmente. Com certeza. Então ótimo. a pergunta é, existe um visto para descendentes de alemães virem para a Alemanha para, quem sabe, um dia fazer a naturalização sanguínea? Então, existem muitos casos, né, de descendentes alemães, descendentes sanguíneos, que eles percebem a burocracia, às vezes, dependendo do caso concreto, para conseguir aí solicitar nacionalidade alemã por descendência. Às vezes não conseguiram os documentos todos necessários, às vezes o parente lá, o meu ancestral, não consegui encontrar matrícula consular, não consegui encontrar certidão de nascimento, estou procurando há anos. Então, dependendo do caso concreto, demora às vezes muito tempo para adquirir toda a documentação. E muitos falam assim, não, então é mais fácil eu ir me mudar para a Alemanha e ficar 5 anos na Alemanha e eu consigo rapidinho minha nacionalidade alemã. Mas cuidado, não basta apenas se mudar aqui para a Alemanha, né? Porque você precisa ter 5 anos de visto realmente oficial aqui na Alemanha. Então, aí tem alguns casos que esse tempo não conta. Esses 5 anos tem que ser tem que ser um tipo de visto que permite você solicitar futuramente a nacionalidade alemã. Por exemplo, o tempo como turista que não conta, né, o tempo que você está fazendo aí, no caso aí, procurando trabalho, não conta, tem que ser um visto realmente que permita a contagem, começar a contagem da nacionalidade alemã, visto de trabalho, né, quando você está aqui realmente morando com visto oficial aqui na Alemanha. Então, nesses casos, você tem que realmente solicitar o visto ou no seu país de origem, no Brasil, no consulado alemão, ou diretamente na Alemanha, dependendo do caso concreto. Aí esse tempo irá contar de 5 anos. E tem aquelas pessoas que falam assim, eu desisti de solicitar minha nacionalidade alemã porque eu fui me formar com a assessoria jurídica ou nas redes sociais e verifiquei que meu caso não se enquadra aí para solicitar a nacionalidade alemã mais, porque eu perdi meus direitos, porque meus pais não eram casados quando eu nasci, ou minha mãe, eu sou descendente por parte de mãe, não por parte de pai. Tem alguns casos que não permite realmente você solicitar a nacionalidade alemã. Eu sempre informo para meus clientes, se informe novamente, procure uma análise jurídica, né, com profissionais qualificados, porque as leis aqui na Alemanha vêm constantemente se alterando. Por exemplo, houve uma mudança na lei de nacionalidade alemã para beneficiar aquelas pessoas que antigamente não conseguiram solicitar a nacionalidade alemã porque havia um problema de discriminação aqui, né, da própria lei alemã, que não permitia, por exemplo, um descendente alemão solicitar a nacionalidade alemã quando ele era descendente por parte de mãe apenas, né? Quando ele era descendente por parte de pai, ele conseguia aí solicitar a nacionalidade alemã, mas quando era filho de cidadã alemã, muitas vezes, quando os pais não eram casados, ele não conseguia solicitar a nacionalidade alemã. Então, quando a mãe brasileira, a mãe alemã, ia para o Brasil e se casava, né, caso tivesse se casado com um cidadão brasileiro, essa mãe alemã, ela perdia a nacionalidade alemã. Então, dependendo de alguns casos, houve a mudança da lei em 2021 para beneficiar essas pessoas que tiveram problema e requerer a nacionalidade alemã porque havia essa discriminação. Então, essa mudança tem que ter cuidado porque ela tem um limite. Né? A gente estava conversando há pouco tempo sobre isso. Essa tem um limite que você só poderá pedir. Então, a nacionalidade alemã por declaração é um requisito específico apenas até 2031. Após 2031, caso você tenha essa vantagem em relação a essa mudança da lei, você não poderá mais solicitar após 2031. Então, solicite, por favor, antes. Então, tiveram muitos casos agora, recentemente, de clientes que nos procuraram porque perceberam, eu achei que eu não poderia solicitar a nacionalidade alemã. Né? E tem aqueles casos das pessoas que não solicitam a nacionalidade alemã porque falam, eu me informei, eu precisaria dar matrícula consular, eu vi que meus ancestrais não fizeram matrícula consular, então eu não tenho direito à nacionalidade alemã. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, verifique o seu caso concreto, porque existem alguns casos que são de exceções, que você poderá sim solicitar, por exemplo, a nacionalidade alemã mesmo sem ter a sua matrícula consular. Porque existem outras formas de você substituir a matrícula consular. Por exemplo, se você provar que você conseguiu do ancestral um passaporte alemão, se você conseguiu a comprovação aí de que essa pessoa, seu ancestral,
ele viajava constantemente, né, para a Alemanha, então tem com outras comprovações, então até mesmo casos de descendentes que eles conseguem comprovar forte conexão com a Alemanha, né, que sabem falar alemão, que viajam constantemente para a Alemanha, então vai depender muito do caso concreto, por isso que é muito importante você verificar o seu caso prático. Eu diria que o importante é não ter certezas, né? Porque eu, pelo menos, de todas as pessoas que eu conheci quando eu morava no Brasil ainda, eu tinha certeza que a nacionalidade alemã não passava quando era uma mulher ancestral, né? Eu poderia estar falando bobagem aqui hoje, porque eu não sabia que tinha mudado isso. Então, a mensagem que eu quero passar para você aqui é: pesquise, dê uma olhada e, depois disso, entre em contato com a Glória, porque ela vai poder ajudar você a entender se você realmente tem direito, vai ajudar a encontrar papelada também? Sim, com Sim. certeza. A preencher todos os formulários, entrar em contato com todo mundo e resolver a cidadania, né? Sim, existem duas formas de você solicitar a nacionalidade alemã, né? Você poderá solicitar diretamente no consulado alemão, no país onde você reside, ou diretamente aqui na Alemanha. Ou então, para quem vive e está morando na Alemanha, poderá também solicitar diretamente no órgão competente na cidade onde você mora. Então, assim, claro que o processo diretamente aqui na Alemanha é muito mais rápido. Então, na prática, não tem esse visto de pessoa que tem descendência de alemães vindo para cá procurar os seus documentos ou entrar com o processo para ter a naturalização, né? Mas a gente fez um outro vídeo que era sobre vistos, onde você fala que existem 1000 possibilidades, né? Então, para você vir para cá legalmente, para fazer essa busca e ir atrás de uma naturalização, entre em contato com a Glória. Que ela vai assistir o nosso vídeo primeiro, ver se talvez você se encaixe em algum desses vistos. E se sim, tenho certeza que a consultoria da Glória vai te ajudar. Existem alguns casos de pessoas que perderam, por alguma razão, a nacionalidade alemã. Que em alguns casos ela poderá requerer novamente a nacionalidade alemã. Isso é importante, como as pessoas também que perderam a nacionalidade brasileira, por alguma razão, e não sabe que elas poderão também solicitar a nacionalidade brasileira novamente. Não sei se você sabia, Lícia, antigamente aqui na Alemanha era muito comum as pessoas, quando iam solicitar a nacionalidade alemã, elas eram perguntadas pela autoridade. Perguntadas não, elas eram informadas pela autoridade. Você tem que abrir mão da sua nacionalidade brasileira. Então, elas assinavam, então tinha que enviar um requerimento para a embaixada. Então, elas perdiam realmente a nacionalidade brasileira. Então, a gente teve procuras de pessoas que falaram: poxa, eu não sabia. Eu não sabia que eu poderia manter a nacionalidade brasileira e alemã, então eu acabei abrindo mão da minha nacionalidade brasileira e agora eu quero recuperar. A gente teve casos de que a gente ajudou já clientes a recuperar a nacionalidade brasileira. E também tem aquelas outras pessoas que não querem mais ter a nacionalidade brasileira. Existe a possibilidade de você abdicar da sua nacionalidade brasileira, existe também. Isso você faz também. E é verdade. Tem pessoas que falam: não quero mais ter nacionalidade brasileira, não quero preocupação mais com o Brasil, eu quero manter só a nacionalidade alemã. Então, é possível, sim, abdicar da nacionalidade brasileira. Então, no caso das pessoas que perderam a nacionalidade brasileira porque fizeram naturalização alguns anos atrás, quando a lei não tinha mudado ainda, dá para voltar atrás. Essa é a mensagem. Isso, porque muitas pessoas tinham medo, antigamente, de solicitar a nacionalidade alemã, porque eles achavam que poderiam perder a nacionalidade brasileira. Na verdade, a lei, a Constituição Federal Brasileira, ela determinava, sim, que se você solicitasse a nacionalidade alemã em casos que não são por descendência, né? Você está solicitando aí por tempo de estadia no exterior, a lei determinava que você poderia, sim, perder a sua nacionalidade brasileira. Mas essa lei mudou, então não existe mais essa problemática de você correr o risco de perder a nacionalidade brasileira por adquirir uma nacionalidade estrangeira. Então, por isso que as pessoas não precisam ter medo, né? Muitos brasileiros têm esse medo, acham que se eu solicitar a nacionalidade alemã ou uma outra nacionalidade estrangeira, eu irei perder a minha nacionalidade brasileira. Esse problema não existe mais. Ótimo. Tá, maravilha, porque agora chegou a minha hora, né? Solicitar alemã, eu não quero ser só alemã. Mas enfim. Aí a gente tem algumas perguntas um pouco mais simples de direto ao ponto, eu acho. Pergunta número 1. Para a pessoa que está solicitando a cidadania por sangue, precisa falar alemão? Não precisa falar alemão. Agora, existem alguns casos, quando você está solicitando a nacionalidade alemã, que você não preencheu todos os requisitos, por exemplo, né? Você precisa comprovar, em alguns casos, conexão com a Alemanha, que claro que ajuda quando você comprova ali que você tem a nacionalidade, que você tem domínio do idioma alemão. A gente teve um caso de forma administrativa
que um brasileiro ele não conseguiu a nacionalidade alemã porque ele não preenchia todos os requisitos, mas um dos requisitos para, mesmo assim, ele conseguir a nacionalidade alemã foi que ele comprovasse a conexão com a Alemanha e realmente domínio do idioma alemão. Então, aí ele conseguiu depois comprovar isso e conseguiu nacionalidade alemã por descendência. Então, depende do caso concreto. Faz sentido. Tá, a próxima pergunta, que eu suponho que também tem uma resposta simples, precisa ter o sobrenome alemão? Não. Ou se a pessoa perdeu o sobrenome alemão ao longo do tempo? Não, com certeza, não é uma obrigação. E outras pessoas acham assim, existe um limite, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Porque dependendo da nacionalidade estrangeira, você só poderá solicitar se no máximo o seu avô ou bisavô for ancestral, aí, for antecedente, né, europeu. Existe um limite para solicitar a nacionalidade alemã por descendência? Não existe limite. Você pode ser seu tataravô, seu bisavô, seu avô, seu pai, sua mãe, não importa. O mais dificultante aí é você provar que todos eles passaram o direito da nacionalidade alemã para os descendentes até chegar a você que está requerendo, então você poderá sim solicitar. E uma dúvida muito prática que as pessoas fazem, quais são na verdade os documentos necessários para solicitar a nacionalidade alemã? Basicamente a certidão de nascimento do ancestral alemão, a certidão do casamento dessa pessoa, não importa se ele se casou no Brasil ou na Alemanha, é válida essa certidão de todo jeito, e a certidão de óbito, caso ele já tenha falecido, e assim, consequentemente, dos descendentes. E é claro, dependendo do seu caso concreto, importante é a matrícula consular, em alguns casos você não precisa mais da matrícula consular, e claro, se você tiver outros documentos, além desses documentos citados, vai ajudar sim no processo, por exemplo, se você tiver passaporte, cópia do passaporte do cidadão alemão, a comprovação de quando ele saiu da Alemanha para o Brasil, às vezes você tem a comprovação do registro ali do navio quando saiu da Alemanha, o registro quando chegou esse cidadão alemão no Brasil, e outros documentos aí, por exemplo, comprovação de viagem desse ancestral para a Alemanha, né, do Brasil para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil turístico, ajuda aí nesse seu processo no requerimento. Tá, e a tua empresa tem capacidade de procurar esses papéis de navio, sim, todo esse tipo de coisa? Sim, nossa empresa oferece toda a pesquisa necessária, né, para solicitar qualquer documento aí do seu ancestral, seja certidão de nascimento, casamento, óbito, todo o comprovante matrícula consular, comprovante de passaporte, às vezes não só na Alemanha, mas também em outros países também. Às vezes, dependendo da época que a pessoa vivia e na região que ela vivia, não era mais considerado como a Alemanha. Às vezes fazia parte da Polônia ou da Áustria. Então, a gente consegue obter esses documentos também. Tá. Então, na prática, se o meu tataravô chegou no primeiro barco lá no Brasil 200 anos atrás, eu poderia fazer a minha cidadania por sangue, eu só tenho que achar papéis de todas essas pessoas 200 anos para o passado, é isso? Sim, isso é verdade. Tá. Isso é possível na prática? Já viu acontecer uma coisa na tão prática, antiga assim? Possível, parece, a gente às vezes, dependendo do tempo, às vezes é até mais fácil conseguir um ancestral, que às vezes não precisava, dependendo da época da matrícula consular, e se ele conseguir provar toda a documentação até chegar no que está solicitando a nacionalidade alemã, às vezes é muito mais fácil do que alguém aí recente, que é descendente, né, não muito distante de um cidadão alemão, quando você não tem todos os documentos, os requisitos necessários para requerer a nacionalidade alemã. Isso é muito relativo, depende de cada caso. Interessante. Mas é possível, sim. E a Alemanha é especialmente organizada nesse quesito? Tem uma central com documentos? Sim, na verdade, assim, depende muito onde a pessoa nasceu, qual foi a região. Antigamente era mais difícil conseguir essa documentação, porque você teria que solicitar tudo de forma escrita, e tudo era enviado de forma escrita. Hoje em dia existem bancos de dados, tudo de forma digital, então é possível localizar sim. Se tornou um pouco mais difícil, na verdade, para a gente que está solicitando, porque você tem que agora comprovar realmente onde a pessoa nasceu, a idade da pessoa, né? Antigamente você às vezes só falava do nome da pessoa, eles conseguiam pesquisar, os próprios funcionários faziam essa pesquisa. Hoje em dia é tudo digital, então você tem que solicitar, pesquisar nos links oficiais das autoridades, e para solicitar essas informações, você tem que informar o nome completo, qual foi a data de nascimento completa, data de nascimento, o nome dos pais. Então, às vezes, complica um pouco na questão prática para conseguir essa documentação, mas não é impossível. É importante mesmo pesquisar e correr atrás da documentação completa. Que na prática,
a pessoa já precisa saber tudo para daí pesquisar, realmente. Isso, fica um pouco verdade. complexo. Bom, eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar aqui. Eu tenho certeza, como sempre, vai aparecer um monte de dúvidas, né? Mas, assim, eu fiz um vídeo sobre a naturalização por viver aqui na Alemanha, né? Que é o meu caso. Mas eu não sou advogada, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu pesquisei na internet e passei adiante, né? Então a gente poderia fazer um vídeo com você sobre isso, né? Sim. A gente pode falar talvez sobre as diferenças da burocracia, o que precisa para lá, o que precisa para cá, fazer um comparativo. A gente pode falar também sobre o caso das pessoas que nasceram aqui na Alemanha, né? Quem nasce aqui na Alemanha e é filho de estrangeiros, como faz para adquirir a nacionalidade alemã, as crianças, né? Então tem vários casos aí que a gente pode explicar. Para quem é casado com cidadão alemão, né, para solicitar a naturalização alemã e outros casos também. Sim, porque tudo isso mudou, né? Por isso que eu fiz o vídeo e ficou bem mais fácil, eu diria, principalmente para as crianças que nascem aqui. E na Alemanha, então, vamos fazer esse vídeo, vai ser ótimo. Daí a gente já vai, então, começar 2026, todo mundo vai virar alemão. Esse é o objetivo do Alemanizando. Pra gente fazer um vídeo para vocês. Isso. E se você realmente tem a documentação, tem antepassados alemães, entre em contato com a Glória, como sempre, todas as informações dela estão aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E aparecendo aqui também, né? Claro. Então tá, Glória, obrigada. Começamos o ano já. Vamos começar o ano aí com todas as nossas papeladas certinhas. Não desista da sua nacionalidade alemã, entre em contato aí com a nossa empresa, que a gente poderá ajudar com todo prazer vocês. E não só para cidadania ou naturalização, aqui a gente tem uma playlist com todos os vídeos que a gente fez com a Glória sobre direito de trabalho, direito de pais e gestantes, o que mais que a gente já fez tudo, autônomo na Alemanha, a gente já fez toda uma série aí. Direito né? Porque tem direito a requerer a instituição da aposentadoria para quem viveu e trabalhou na Alemanha e voltou para o Brasil. Muitos gente sabem que poderão requerer aí a restituição do tempo de contribuição aqui da Alemanha, tudo isso. A gente já conversou aqui. Exatamente. Então, clica aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e vai seguir a Glória lá no Instagram para não perder as dicas que ela dá lá também. Então é isso. Muito obrigada, Glória. A gente se vê no próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.